Hoje vamos falar de um assunto que é de enorme interesse nos consultórios de urologistas especialistas em andrologia, medicina sexual, que é o uso das drogas facilitadoras da ereção, como Viagra, Cialis, Levitra, entre outros. Vamos falar sobre os mitos e verdades desses medicamentos. Uma pergunta muito prevalente é: doutor, é verdade que eu posso ficar viciado no uso dos facilitadores da ereção? Vamos lá, vamos esclarecer. O vício, quando você usa um Viagra, um Levitra, um Cialis, ele é um vício psicológico e não um vício orgânico, como as drogas como cocaína, crack, tá? O vício psicológico é o quê? Você, quando acaba usando aquele medicamento e ele facilita uma ereção, você vai achar que psicologicamente, só usando aquele medicamento, você vai ter a mesma performance. Mas você não vai ter um vício orgânico, você não vai ficar dependente quimicamente, organicamente daquele medicamento. Doutor, essas drogas melhoram a libido? Não, elas não melhoram a libido. Os facilitadores da ereção, eles são responsáveis pelo aumento do fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos, o que facilita a ereção, deixando os corpos cavernosos cheios de sangue, túrgidos, ocorrendo a tumescência peniana. A libido vem na cabeça, vem do desejo, então isso não tem nada a ver com o uso da medicação, ok? Mas esses medicamentos são feitos para os velhos, né? Isso a gente escuta falar bastante. Não é bem assim. A gente sabe que as disfunções eréteis, elas são por diversas causas. Por exemplo, a causa psicogênica, que é um grande fator causador de disfunção erétil, ela acontece principalmente em jovens, e os jovens podem ter um benefício no uso dos facilitadores de ereção para melhorar essa parte psicogênica. Tem jovens também com diabetes tipo 1, por exemplo, que vão precisar de facilitadores de ereção mais precocemente, uma vez que a diabetes é um dos principais fatores causais da disfunção erétil, ok? Então não é uma droga só para velho, não. Uma pergunta muito interessante que veio aqui para a gente é o seguinte: o paciente com problemas cardiológicos, que tem problema de pressão, não podem tomar facilitadores da ereção, né, doutor? Não é bem assim que funciona. Isso é uma pergunta constante nos consultórios. A gente tem que separar muito bem essas classes. Primeiro, os graus de insuficiência cardiológica. Então, os pacientes com severo problema de insuficiência cardíaca, eles não devem tomar os facilitadores da ereção, uma vez que o esforço físico e a própria vasodilatação pode culminar num infarto e em algum problema com esses pacientes. Porém, os pacientes que usam drogas antihipertensivos comuns, eles não têm a contraindicação do uso de drogas que facilitam a ereção, uma vez que as drogas facilitadoras da ereção, elas também causam vasodilatação, o que é um dos princípios do tratamento da hipertensão, tá bom? Nós somos muito questionados também quanto à quantidade de droga a tomar. Então, assim, quanto mais comprimido eu tomar, melhor vai ser minha ereção? Não, isso não tem nada a ver, gente. Cada um vai precisar de uma quantidade de droga. Então isso vai depender muito do seu peso, sua altura, o quanto você metaboliza a droga. Então consulte sempre um urologista especializado em medicina sexual para que ele possa te orientar quanto à dose a ser tomada. Muitos pacientes falam assim: doutor, eu vou tomar só um tequinho, vou cortar no dente um pedacinho só para fazer uma graça. Isso pode acontecer? Cientificamente não, gente. A dose ela é feita exatamente para ser usada
na quantidade certa, na quantidade ideal. Então, se você usar uma subdose, você vai ter muito mais um efeito placebo, muito mais um efeito psicogênico do que, na verdade, o efeito da droga, tá bom? Doutor, quais são os efeitos colaterais desses facilitadores da ereção? Olha, gente, cada facilitador da ereção tem um tipo de efeito colateral diferente, tá bom? Mas todos eles são pela congestão, são pela dilatação que esses vasodilatadores, que esses facilitadores da ereção vão causar no organismo. Então, o rubor facial, a congestão nasal, as dores de cabeça, a cefaleia leve, a tontura leve, até dores musculares podem acontecer por conta dessa vasodilatação, tá? Pergunte para o seu médico que ele vai te explicar exatamente quais são eles. Doutor, eu não quero contar para minha parceira, meu parceiro, que eu estou usando esses remédios, então a hora que for ter relação eu vou correr no banheiro e vou tomar um remedinho, vai dar tudo certo? Não, não é bem assim que funciona. Cada facilitador de ereção tem um tempo, tem uma meia-vida para entrar em ação. Então consulte o seu urologista, porque cada um tem um tempo diferente para entrar em ação e de duração dessa droga. Cada droga tem o seu tipo de característica específica e, portanto, você pode ser mais recomendado a usar um tipo de droga do que a outra.